Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Kit de Growth Hack. Prepare-se, pois esse material muito provavelmente vai te ajudar a ser um excelente profissional de marketing e ou vendas, tá? O ponto desse material é te ajudar a agir igual ao médico. Você vai identificar quais são os problemas do seu negócio e ter as melhores soluções, os melhores repertórios de soluções para poder aplicar nele. Seja você interno, né, empreendedor, dono de uma determinada empresa, ou consultor profissional de marketing de agência, ou uma agência mesmo como um todo, ou algum tipo de consultor de vendas, tá? Este material vai te ajudar de formas diferentes, mas ele é aplicado da mesma forma. Se você for o consultor, você aplica com seus clientes. Se você for empresa, você aplica na sua própria empresa, envolvendo os responsáveis. É importante que os responsáveis pela empresa estejam sempre no processo de utilizar essa planilha que eu vou explicar rapidinho aqui para vocês agora, beleza? Então vamos lá, aqui embaixo vocês estão vendo que tem várias abas na planilha, provavelmente você já deve ter baixado essa planilha até este momento, e ela funciona mais ou menos assim. A primeira etapa é uma bateria de perguntas que vão te ajudar a entender o cenário atual da empresa. Então, por exemplo, qual que é o seu objetivo? Sempre lembrando de fazer um objetivo que seja mensurável, numérico, né? Então, aumentar vendas não é um bom objetivo, mas sim dizer que aumentar em 14% as vendas ao longo de 30 dias é sim um bom objetivo. Quais são os objetivos secundários? Que aí você pode se abrir um pouco mais. Quais problemas a empresa vive hoje? Quais oportunidades de crescimento, parceiros, coisas do tipo? Quem são seus concorrentes diretos e indiretos? Qual o seu ticket médio, né? Ou seja, quanto é o preço médio dos produtos que são vendidos pela empresa? E se existe alguma tendência que possa prejudicar o produto. Em seguida, você vai fazer uma pequena pesquisa de persona para entender a circunstância na qual o potencial cliente precisa estar para comprar com mais facilidade. Esqueça o conceito básico de persona e pense agora numa situação de vida que pode levar uma pessoa a comprar. Vou dar um exemplo muito simples. A pessoa não mora na cidade e quando ela vai para a cidade as pessoas começam a falar que ela está com mau cheiro. E essa pessoa é obrigada a comprar um produto, sabonete. Essa é uma circunstância de vida, eu falei esse exemplo meio esdrúxulo aqui para que você pudesse entender. Mas vamos lá. A primeira pergunta, talvez a mais importante que deve ser feita nessa etapa, é perguntar o que deixa o seu potencial cliente acordado olhando para o teto à noite? Qual que é o último suspiro de preocupação dele no fim da noite em relação ao seu produto ou serviço? Aí que as informações, cargo, formação, empresa, todos os tipos de informações dele. Como as pessoas tomam decisão naquela empresa ou naquele potencial cliente? Analítico, emocional? Quem é envolvido naquele processo? Qual o cenário futuro mais provável para o seu cliente? Ou seja, o cliente hoje ele não comprou o seu produto, certo? Se ele parar de usar, se ele não comprar o seu produto, se ele não mudar de vida agora, porque todo produto existe para resolver um problema, essa pessoa provavelmente ela vai ter um futuro negativo. Então qual que é? Essa parte é um textão. Você precisa escrever o quão, entre aspas, infeliz vai ser a vida do seu cliente daqui um mês, 2 meses, 1 ano, sem utilizar o seu produto, tá? E quais são as 3 grandes frustrações diárias? O que essa número 5 representa? Você vai pegar o textão que você escreveu na quarta e resumir em 3 palavras, se possível. Como é a rotina daquela pessoa, as partes boas, as partes ruins? E aí você vai perguntar isso aqui para o time comercial da sua empresa ou da empresa que você estiver atendendo. Me conte como foi a sua última boa venda. Depois, quem vende algo similar para o seu potencial cliente, né? Como é aquela venda? Como você pode ajudá-los a superar aqueles desafios? Ponto. Vamos para a terceira parte, onde você vai perguntar os canais de tração, né? Tração tem um livro, inclusive, podem procurar que tem um resumo dele, que chama Tração, né? O livro Traction. E é importante você entender que tração é levar o negócio de 0 a 1, fazer ele voltar a andar e a crescer. Então vamos lá. De onde vêm as suas principais vendas hoje? Pega aí as principais fontes. Quais foram as 3 melhores ações de marketing e vendas que vocês já fizeram nessa empresa? Como é feito o cálculo do ROI? E ele é feito, né, do retorno sobre investimento? Existe uma previsão para uma verba de mídia, Facebook, Google Ads, enfim? Existe uma verba definida para ser aplicada em crescimento? Quais ferramentas de marketing estão disponíveis hoje dentro da empresa? Existem ferramentas de análise configuradas, como o Analytics, Pixel do Facebook, Google Search Console e outros? Posso acessar essas ferramentas de análise? Então, caso você seja um consultor, né, você ter acesso a essas ferramentas. Depois vem o processo de vendas em si. Como é o processo de vendas? É um processo field, inside ou self. O que é isso? O field é aquela venda de campo, né, quando precisa sair do prédio para vender. O inside é a venda dentro do escritório por telefone ou Skype. E o self-service não utiliza contato humano. Exemplo, e-commerce, né? Usa CRM, né? Então, saber se tem um CRM, uma ferramenta de CRM. Existe uma equipe de vendas ou pré-vendas. É calculado um custo de aquisição de cliente, como ele é feito? Existe previsibilidade nas vendas, ou seja, a gente vem vendendo pelo menos 10 produtos por mês, então abaixo disso a gente não fica. Essa previsibilidade ela existe na empresa que você está aplicando essa metodologia? Quais são as metas para os próximos 4 meses? Qual é a taxa de fechamento de leads em vendas? Importante saber caso a empresa tenha.
a presença digital. Existe um profissional de marketing dedicado nessa empresa? Existe uma meta clara de geração de lead para os próximos 5 meses? É mensurada a qualidade dos leads gerados? Como? Então, é perguntar como é a qualificação de leads nessa empresa. A empresa possui ofertas de conteúdo prontas, como e-books, planilhas, checklists, blog posts. Importante listar isso aí também. Essa aqui é exclusiva para quem estiver prestando um serviço, né, de growth hacking, por exemplo. Então, perguntar, cliente, o que você precisa ter conquistado em 60 dias para dizer para os seus amigos que eu fiz um bom trabalho? É importante alinhar isso aí antes também. Existe algum atalho ou parceiro que eu posso usar? Algo mais importante que eu desejo saber, que eu deva saber, né? Então essa é a primeira parte, talvez a mais importante, é que leve mais tempo para ser executada. Não pule nenhuma pergunta, responda todas elas com muita clareza e profundidade. Logo depois você vai fazer um Canva da proposta de valor. Canva da proposta de valor é uma metodologia para você entender um pouco mais a respeito do que aquela empresa entrega. Como fazer um Canva da proposta de valor? Você vai identificar quais são as tarefas que o potencial cliente executa, ou seja, o que ele faz no dia a dia. Vamos a um exemplo. Imagina que você está vendendo para um gestor comercial. Ele tem que gerar leads, fazer relatório, arrumar planilha, reportar seus resultados ao CEO e por aí vai. Quais são os ganhos que essa empresa, que essa pessoa espera ao executar essas atividades? Então ele quer ser reconhecido pelo CEO como alguém que bate metas, ele quer ser promovido, ele quer ter maior comissão, ele quer ter mais tempo sem ficar até tarde no escritório. E quais são as dores do dia a dia dele? Quais são as coisas aonde ele tropeça quando ele tenta executar essas tarefas esperando esses ganhos? Então as dores do dia a dia dele pode ser, por exemplo, não tá batendo meta, tá ficando até tarde, ou até indo para a vida pessoal dele. Ele não tá conseguindo buscar os filhos no colégio porque tá tendo tanto problema no trabalho que fica lá até mais tarde. E aí você vem para o seu produto, certo? Então qual que é o ganho que o seu produto tem? Vamos supor que eu estou vendendo um CRM para esse cara. Então o ganho que eu ofereço está muito relacionado aos ganhos que ele espera. Então eu dou mensuração de resultado, eu entrego para ele clareza dos números da sua operação de vendas. E quais são as dores que esse produto está resolvendo? Então, releia as dores que você colocou aqui, releia os problemas que você perguntou aqui no kickoff, né, aqui na parte da proposta de valor, e quais são as dores que aquele produto está resolvendo, certo? Então você vai e coloca lá, ele está entregando clareza, entregando possibilidade de crescimento e por aí vai. E aí qual é o produto e serviço? Neste ponto, se você respondeu bem as outras perguntas, você não está vendo mais o seu processo, o seu produto como um produto em si. Então você não está mais vendendo um CRM. Se você olhar, por exemplo, estamos falando de CRM, se você olhar, por exemplo, o Pipedrive, que é um CRM como qualquer outro, CRM de vendas, software de automação, ele coloca aqui, tornamos as pessoas imbatíveis, ou seja, a proposta de valor dele, depois de ter feito uma metodologia semelhante a essa, ele identificou que era algo mais ou menos assim. A minha empresa, por exemplo, nós somos basicamente um programa de fidelidade que tem automação de marketing, só que a gente coloca na nossa proposta única de valor, baseado nos problemas que a gente resolve assim, faça a sua loja vender no piloto automático. Então, porque é isso que as pessoas esperam, elas não compram produtos e serviços, elas compram transformação. Beleza. O próximo passo é significar o seu funil de vendas, entre descoberta, aquisição, ativação, conversão, retenção, indicação e receita, certo? Vou dar um exemplo aqui, o que essa métrica significa para minha empresa. Descoberta é entrar no site, ver um comercial. Como eu consigo medir isso? Então vem para essa coluna aqui do lado. Como eu consigo medir? Os KPIs, né, no caso. Então, a origem do acesso, quantidade total de visitas, beleza. Aquisição, se tornou um lead ou baixou um aplicativo. Então, você vai ver a quantidade desses números e vai colocar aqui o que você vai utilizar para medir aquela etapa do funil. Depois, ativação. E aí você vai colocar como que o lead pediu para falar com você, solicitou uma conversa, ou então, por exemplo, iniciou uma compra se você for um e-commerce e coisas do tipo. Conversão sempre é onde está envolvendo o dinheiro. Então, pessoas que se cadastraram no aplicativo e pediram um carro. Então, pessoas que fecharam negócio, por exemplo. Formas como o cliente te paga. Então, como você mensura como o cliente te paga. Retenção, como você sabe que seu cliente continuou te pagando, continuou usando o seu processo aí. Indicação, como você sabe se o cliente te recomendou para os amigos dele. Como você mede isso. E por último, receita. O que quer dizer receita nessa parte aqui? O mesmo cliente pode passar a gastar mais dinheiro com você. Vou dar o exemplo do Uber. A pessoa que usa o Uber normal e a pessoa que começa a usar o Uber Select. Ou até mesmo a pessoa que começa a usar o Uber para empresas. Ele começa a gastar um pouco mais com você. Aí você vem nessa etapa aqui de todas as métricas que estão listadas aí, qual é a minha métrica principal, né? A OMTM, que é a One Metric That Matters. Então, por exemplo, a minha métrica principal é a minha receita, que é a quantidade de vendas menos quantidade de cancelamentos por mês. Então, o quanto de receita eu estou tendo a mais
mês a mês. E aí você vai ter mais clareza do que você vai melhorar. O próximo passo é você definir quais são os canais que você vai utilizar. E como você define quais são os canais? Nesse caso, eu recomendo que vocês escutem o resumo do livro Tração, tá? Tração, resumo, livro. Só jogar no Google, tem aqui o resumo desse livro. Ele fala dos 19 canais de tração, mas basicamente nada mais é do que você colocar aqui em canais provados de 1 a 3 canais que já funcionam para o seu negócio ou que você acredita que pode funcionar. Exemplo, marketing de conteúdo, inbound. Outro exemplo, anúncio em rede social. Outro exemplo, marketing de indicação. Você, nesse momento, não é para pensar em fácil, difícil, qual é melhor, qual é pior, mas ou é qual já funcionou ou é qual você acredita que vai funcionar melhor, certo? Baseado nisso, você vai ter feito essas 4 etapas aqui, lembrando que isso não é um processo rápido, é bom fazer com calma. Depois de tudo isso, de entender os problemas do seu negócio, você vai abrir esse outro material que também está aqui nesse curso, que é o 51 Hacks, né? E você vai dar uma lida geral em todas as ações que eu coloquei aqui dentro desse livro. Tem 51 ações diferentes que podem ser realizadas em negócios, caso você não tenha nada em mente, caso você esteja perdido, não saiba o que fazer. Então você vem aqui, por exemplo, e tem uma ação simples aqui, ó, como venda, transformação e não serviço. Ou, por exemplo, faça teste no seu site sem desenvolvedor ou designer usando o Google Optimize. Então tem aqui explicando direitinho como você faz teste AB. Então dá uma lida, porque tem muita ação boa. Todas essas ações que eu já coloquei aqui nesse documento, eu já usei nos meus negócios e eu recomendo que você teste alguma delas. Mas, qual que eu vou testar, Rodrigo? Você acabou de descobrir quais são seus melhores canais, como é teu funil, qual é a tua proposta de valor e quais são os seus principais problemas. Vai ficar muito claro para você o que você precisa fazer, até demais. Liste pelo menos 15 ideias. Não se prenda só a essas ideias aqui, tá? Coloquei também uma lista de ferramentas para te ajudar a identificar quais são as melhores partes. Se você quiser priorizar uma ação de LinkedIn, aqui dentro também tem um material, um vídeo completo ensinando como melhorar seu perfil no LinkedIn para que ele comece a vender para você. E aí você vai selecionar pelo menos 15 ideias. Ao selecionar 15 ideias, você vai listar elas aqui. O nome da ideia, você vai colocando o nome da ideia aqui, tá? Fila após fila. Aqui embaixo você vai descrever mais ou menos a sua ideia, pelo menos 15 ideias, e você vai dar 3 notas para cada ideia. O quanto de impacto aquela ideia pode gerar no seu negócio caso ela dê certo, sendo 10 muito e 1 muito pouco. O quanto você acha como profissional, conhecedor da sua empresa, das suas técnicas, você acha que vai dar resultado, de 0 a 10, sendo 10 acha que vai dar muito certo e 1 não acha que vai dar certo de jeito nenhum. E o quão fácil é de executar. Por exemplo, envolve custo e eu não tenho dinheiro, é um número baixo, 1, é quase impossível de se executar. Ou então, não, é muito fácil, ou então é médio, 8, 7, você vai dar uma nota. A própria planilha já vai te dar uma pontuação. Ele vai fazer a média dos 3. Você vai pegar 15 ideias, colocar as 15 aqui, dar nota para todas elas e pegar apenas a que tiver a maior nota, e essa vai ser a ideia que você vai executar. Você vai vir aqui em experimentos, vai descrever a tua ideia, colocar o nome dela, qual que é a hipótese da sua ideia, ou seja, o que você acha que vai acontecer quando você executar essa ideia, essa estratégia, vai descrever o que é a sua ideia, colocar como que você está medindo ela, qual que é a métrica, qual que é a data de execução. Quando terminar a execução, você coloca os resultados e os aprendizados e próximos passos. Quando você fizer isso, você simplesmente volta, lista mais algumas ideias, ou então simplesmente pega a segunda da nota maior, executa ela também e colocando sempre aqui, e você vai mensurando. Aqui no final tem uma planilha de KPIs, né, para você ir colocando os seus números, ele vai dizendo quanto você cresceu mês a mês, é uma planilha automatizada, é só você, se você quiser, só copiar e jogar para cá, tá, e você vai atualizando as datas aí de acordo com o que você preferir, certo? Aqui tá os hacks para você se inspirar, as ferramentas para você executar a maioria dos hacks, a maioria dessas ferramentas aqui são gratuitas, o vídeo para você transformar seu LinkedIn em um LinkedIn campeão. Então é isso, espero que o material seja útil.